Seja bem-vindo à nossa primeira aula da jornada junguiana. Hoje eu vou falar um pouco sobre a trajetória de vida desse grande homem que nos deixou aí uma grande teoria, uma linda teoria sobre psicologia humana. Carl Gustav Jung foi um psiquiatra e psicoterapeuta suíço que fundou a psicologia analítica. Foi um grande estudioso das religiões antigas, da mitologia, estudou sonhos e simbolismos artísticos, romance moderno, sexualidade, distúrbios emocionais, conflitos e até mesmo ocultismo, fenômenos psíquicos e tradicionais místicos como a Cabala. Jung foi um grande visionário que nunca ficou satisfeito com as visões convencionais da psiquiatria da época. Na sua procura pela sabedoria, ele lançou um olhar muito além dos confins estritos da moderna civilização europeia e de suas ramificações norte-americanas. O Jung, ele estava convencido de que as investigações da psique seriam então a ciência do futuro, e ele estava certo. O médico foi influenciador de grandes trabalhos atuais, inclusive o teste tipológicos Myers-Briggs, que é um instrumento de avaliação da personalidade mais utilizado no mundo. As ideias de Jung sobre o crescimento interior, sobre a totalidade, o envelhecimento e as experiências místicas, como a sincronicidade, influenciaram áreas profissionais que abrangem o aconselhamento, a educação, a psicologia, a psicoterapia, a teologia e também a nossa cultura nos dias atuais. Jung via a espiritualidade e a imaginação como forças vitais e criativas. Toda a sua dedicação à exploração dos antigos sistemas de conhecimento, como o taoísmo, o I Ching, a yoga e a meditação hinduísta, e o gnosticismo ampliaram então imensamente a ciência da psique humana. Após seu doloroso rompimento com Freud, Jung realizou a profunda jornada para dentro de si mesmo. Com isso, marcou seu próprio caminho, separando aí da psicoterapia convencional e dos acadêmicos. Jung passou a dedicar aí a sua própria teoria e a desenvolvê-la. Jung nasceu em uma família culta e intelectual, de ascendência suíço-alemã. Seu avô paterno, de quem herdou o nome, era um famoso professor de medicina na Universidade da Basileia, na Suíça. Era também um poeta e livre pensador em políticas. Foi um velho muito amado como benfeitor na cidade onde lecionou durante mais de décadas. Entre outros projetos, ele fundou também um hospital para crianças emocionalmente perturbadas. Em seus 3 casamentos, foi 2 vezes viúvo, teve 13 filhos, o caçula era Paul Jung, o pai de Jung. Paul Jung levou aí uma vida bastante comum, fez aí estudos religiosos, casou-se com Emily Presswork e trabalhou como vigário em Caswil, uma aldeia suíça onde nasceu Carl Jung em 1875. Jung via seu pai como uma figura fraca e quase patética, sempre atormentado pelo casamento infeliz e por constantes dúvidas religiosas. Jung descreve sua mãe como uma mistura desconcertante de superficialidade e profundezas. Em alguns relatos, encontramos que a mãe de Jung poderia sofrer de esquizofrenia, mas isso não foi comprovado. Jung teve algumas dificuldades na escola, era muito introspectivo e alvo de humilhação, mas passou a ser temido devido ao seu porte físico, que ele era um homem muito grande. Existiu um conflito com a escola durante quase um ano. Carl sofreu crises de desmaios e outros problemas nervosos que o mantiveram longe da escola. A doença de Jung era principalmente psicossomática, talvez até mesmo uma forma de fobia da escola. Assim como os jovens da atualidade, Jung também teve grandes dificuldades em decidir o seu futuro profissional. Teve grandes influências aí que foram muito importantes para ir direcionando o curso da sua vida. De início, ele pensou em se tornar arqueólogo e leu muitas filosofias, e pensamentos clássicos. Ficou aliviado quando seu pai lhe aconselhou aí que ele poderia ser qualquer coisa menos teólogo. Depois de muito refletir,
Carl optou então pela medicina, né? Porque era mais vantajoso e prático naquela época. Na primavera de 1895, após formar no ginásio, matriculou-se então na escola de medicina na Universidade da Basileia. Tinha então 19 anos, quase 20, quando ele ingressou aí na medicina. Jung teve muitas experiências paranormais e com isso ele fez então a sua primeira publicação sobre psicologia e patologia dos chamados fenômenos ocultos. Aos 25 anos ele foi assistente de Eugen Bleuler. Mais tarde o Jung ele então faz um esforço adicional para ampliar então o seu conhecimento, passando alguns meses lá em Paris para estudar com Pierre Janet. Em 1905, foi promovido então a psiquiatra sênior na Universidade de Zurique. Em 1907, foi publicado seu primeiro grande trabalho, The Psychology of the Mente Precoce, que é um termo substituído hoje por esquizofrenia. Depois da viagem a Paris, ainda em 1903, ele casou-se então com Emma Rauschbeck, uma mulher de família muito rica. Tiveram 5 filhos, mas foi somente em 1909 que eles deixaram então um pequeno apartamento, né, no hospital psiquiátrico de Borsovik e se mudaram então para sua casa própria, recém-construída à margens do Lago de Zurique. Em 1900, Carl Jung conheceu então o trabalho de Freud por meio do seu primeiro grande livro, que foi a Interpretação dos Sonhos, que foi publicado naquele mesmo ano. No início de 1907, eles se encontraram então pela primeira vez na casa de Freud em Viena e passaram 13 horas mergulhados então em muitas conversas. Havia sem dúvidas um grande magnetismo entre pai e filho naquela amizade. Logo, Freud começou a se referir a Jung como o meu príncipe herdeiro científico. É bem provável que Jung estivesse aí muito assustado, né, tentando buscar um mentor espiritual que seu pai não pôde ser e acabou encontrando isso em Freud. Décadas mais tarde, ele recordou então que Freud foi o primeiro homem de real importância que ele encontrou aí na sua longa experiência naquela época. Tem uma frase que ele fala de Freud em que ele diz que ele achou Freud extraordinariamente inteligente, perspicaz e extraordinário. Em março de 1909, eles se encontraram novamente na casa de Freud. Nessa época, as diferenças entre eles já começavam então a se tornar muito evidente para ambos. Discutiram então sobre a importância dos impulsos sexuais e também sobre a realidade dos fenômenos paranormais, que era uma coisa muito importante para Jung. A ruptura entre eles ocorreu gradualmente ao longo então dos 4 anos seguintes. Na primavera de 1910, Freud nomeou Jung como o primeiro presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Em 1911, Jung publicou a primeira parte de seu novo livro, mais tarde traduzido para o inglês como Symbols of Transformation, que era o símbolo da transformação. No outono de 1913, o Jung ele se demitiu do cargo de editor do Boletim Psicanalítico e poucos meses mais tarde ele abandonou a presidência da Associação Internacional. O Jung ele experimentava aquilo que nós chamamos de crise da meia-idade. Com 38 anos, ele já tinha muito sucesso. Um médico bem-sucedido, com mulher e vários filhos e uma baita casa à beira do lago. Porém, interiormente, nada disso era o suficiente para deixar o velho Jung equilibrado. Jung estava incerto quanto à sua orientação profissional. Ele tinha aí embarcado em pelo menos um caso extraconjugal com uma paciente, Toni Wolff, que se tornou aí sua colaboradora pela vida toda. O Jung ele abandonou seu posto de professor na Universidade de Zurique e se dedicou à paixão da infância, que era construir castelos e torres como faz de conta. Jung passava horas toda semana construindo à beira do lago uma cidade inteira de brinquedos, feita de pedras. O Jung achou o projeto um tanto estranhamente calmante, tanto que mais tarde ele também usou as esculturas como forma de terapia com os pacientes.
Naquela época, se pareceu bastante radical a ideia de que nós adultos conseguimos aí crescer mentalmente utilizando esses jogos, mas Jung confiava em suas intuições. Ele criou a técnica de imaginação ativa, utilizada na arte-terapia. A imaginação ativa, como o termo já indica, significa que as imagens possuem vidas próprias e que os acontecimentos simbólicos eles desenvolvem de acordo com a sua própria lógica. Hoje em dia, essa técnica também é conhecida como imaginação guiada, ou visualização criativa, ou até mesmo terapia do sonho em vigília. Carl Jung também descobriu nessa época que a arte ela possui um imenso potencial de cura. Como um dos fundadores da arte-terapia, o Jung encorajou seus pacientes a desenhar inúmeras pinturas. Em 1916, Carl Jung fundou o Clube Psicológico em Zurique para as pessoas então que tinham interesse em aprender a sua psicologia nascente. Nessa atividade, ele teve a grande assistência de sua ex-paciente Erich McCormack, que mais tarde ele funde então a teoria sobre o inconsciente coletivo. Jung acreditava que assim como os corpos têm semelhanças anatômicas, como os 2 olhos, as 2 orelhas e um coração, como meras diferenças individuais, assim também seriam as mentes semelhantes. Em 1921, ele publicou o trabalho mais importante da sua carreira, que é Os Tipos Psicológicos, uma impressionante obra erudita com mais de 700 páginas e centenas de referências a filósofos, a teólogos, tanto do Oriente como do Ocidente, abarcando os séculos. Jung também foi um grande viajante, viajou pela África e no verão seguinte à viagem pela África, ele conheceu o I Ching, o livro das mutações. Em 1923, ainda pesquisando a filosofia chinesa, o Jung conheceu Richard Wilwell, um renomado sinólogo de origem alemã. Originalmente, um missionário cristão na China traduziu o I Ching para o alemão na década de 1920, despertando então o interesse de Jung pelo misticismo oriental. Em suas viagens, Jung começa a refletir que aquilo que os europeus veem como calma e apatia orientais, ele via como uma máscara. Por trás dela teria uma espécie de inquietude, um grau de agitação que ele não conseguia explicar. Por volta de 1925, ele viajou aí aos Estados Unidos para estudar os antigos povoados de índios Pueblo, no Novo México. Jung passou bastante tempo com um chefe Pueblo poeticamente chamado Ushuaia Bianco, que também era de meia idade. Em 1925, Jung viajou para o leste da África com vários companheiros do Quênia e de Uganda, subiram do Nilo até o Sudão e o Egito. A última viagem exótica de Jung aconteceu 12 anos mais tarde, ali por volta de 1938. O Jung considerou aí a sua viagem à Índia como a primeira experiência direta com uma cultura estrangeira altamente literária. Nessa aventura, ele conseguiu então encontrar e conversar longamente com vários gurus indianos. Ele sentia-se particularmente intrigado pelo que eles poderiam dizer sobre o nosso potencial interior e sobre nossa natureza mais elevada. As discussões que manteve com esses homens santos, o Jung aprendeu que eles se interessavam muito pouco pelo que comumente chamamos de desordens. O seu objetivo, o mesmo que o do misticismo ocidental, o deslocamento do centro da gravidade para o self, do ego para o self. Somente em 1928, Richard Wilwell convidou Jung para colaborar então com ele na publicação do livro O Segredo da Flor de Ouro. Foi a partir desse trabalho que sua teoria começou então a ter grandes repercussões.
Em meados da década ali de 1930, ele começou então a partilhar suas descobertas com os discípulos e os colegas, enfatizando que a alquimia, longe de ser simplesmente um esforço supersticioso de transformar elementos básicos em ouro, era uma realidade, um sistema esotérico de conhecimento psicológico e espiritual. Em 1944, Jung publicou a sua maior obra, esse assunto intitulado então Psicologia e Alquimia. Carl Gustav Jung morreu em 1961 após uma prolongada enfermidade. Tinha quase 86 anos. Agora que nós já conhecemos um pouco da trajetória de Jung, me dê as suas mãos e vem comigo nessa grande jornada aprofundar o nosso autoconhecimento.